Bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor e hoje é um dia muito especial, o Dia Internacional das Mulheres. E eu venho aqui parabenizar todas as mulheres, mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres tementes a Deus. Parabéns! Eu quero falar sobre uma mulher da Bíblia hoje, chamada Raabe. Raabe era considerada uma mulher improvável, porque ela era prostituta, cananeia e mentirosa. Isso mesmo, considerada improvável. Lá quando o povo de Deus caminhava no deserto em direção à terra prometida, eles já estavam ali na beira do Rio Jordão e eles iam agora para Jericó, possuir Jericó, né? Quando vocês lembram, né, que as muralhas caíram, tudo. Mas antes disso, Josué mandou 2 espias para Jericó. E esses espias foram, e sabe onde eles foram parar? Na casa de Raabe. Raabe, a prostituta. O rei soube que haviam espias e souberam que eles estavam lá na casa de Raabe e eles foram até a casa de Raabe e ela mentiu para eles. Disse que ela permitiu que 2 homens entrassem, mas ela não imaginava que eles eram, né, os hebreus, e que ela já tinha mandado eles embora, eles dormiram, mas foram embora. Ainda falou: se vocês forem rápido, vocês alcançam ele. Mas Raabe tinha escondido os hebreus na casa dela, né? Lá em Josué diz assim, depois dessa parte, né? Lá em Josué 2, no capítulo 10, Raabe diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa esperança. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha Raabe falando. Raabe é uma prostituta, uma cananeia, uma mentirosa. Mas Raabe passou a ouvir os feitos dos deuses de Israel e começou a mudar a sua mentalidade. Ela ouvia Deus só de ouvir falar, mas ela passou a crer nesse Deus de Israel, nesse Deus que não pertencia à sua cultura. Totalmente diferente, mas ela vendo os milagres que o Senhor fazia, ela passou a crer. Então Raabe possui algumas qualidades que têm que ser evidenciadas nesse momento. Raabe creu nas promessas do Senhor. E ela profetizou, ela falou sobre isso, ela crendo, ela diz assim no verso 11, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, ou seja, só Ele é o verdadeiro Deus. Nos céus e na terra não há outro. Ela creu de tal maneira que ela falou que ela creu. Raabe fez mais uma coisa. Primeiro ela creu, depois ela acolheu. Ela acolheu esses espias. Se ela acolheu, se ela escondeu, é porque ela já cria no Senhor. Ela escondeu eles, protegeu. E é assim que nós mulheres fazemos. Nós temos isso conosco de proteger, de guardar. Às vezes nós somos muito ríspidas com as outras mulheres. Somos muito críticas em relação às outras mulheres, à nossa família. Mas nós temos que acolher, nós temos que proteger as pessoas que nós amamos. Raabe creu, Raabe acolheu. Raabe também, olha só o que ela diz lá no verso 12. Agora, pois, né, depois que ela já tinha escondido eles, ela falou assim: agora, pois, jurai-me, pois peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida ao meu pai, à minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo que você tem, e que livrareis as nossas vidas da morte. Então ela creu no Senhor, ela acolheu os espias e ela pediu proteção aos seus. Ela disse: eu fiz uma benfeitoria a vocês.
Eu os guardei, os protegi. Agora eu peço que vocês me protejam. Quando vocês entrarem nessa cidade e destruírem tudo, a minha família será salva. E foi feito um juramento. Os espias juraram que aconteceria isso, que todos os parentes que tivessem na sua casa naquele momento da invasão, eles seriam poupados. Tanto é que lá no capítulo 6 de Josué, Josué diz assim: entrai, quando já caiu a muralha, entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, com que lhes tem jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram Raabe, a seu pai, a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram fora no arraial de Israel. Olha só o que a fé dessa mulher resultou. Resultou em salvação para toda a sua família. Glória a Deus, e tem mais, não para por aí. Lá em Mateus, no capítulo 11. Não, Mateus 1, perdão. No Mateus capítulo 1 diz assim: e Salmão gerou de Raabe, Salmão casou com Raabe, a Boz. E Boz gerou Rute e Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, que foi a mulher de Urias. E assim vai essa genealogia, até que chega aqui, ó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vocês conseguem perceber isso? Uma mulher que era improvável, que tinha todas as características ruins que você pode imaginar. Ela, pelo que ela creu, pelo que ela acolheu, pelo que ela protegeu, ela salvou a sua família. E não foi só isso, ela entrou na genealogia do Messias. Ela estava na genealogia do rei Davi. Deus honrou essa mulher. Pela fé que ela teve, ela foi honrada. Ela foi honrada. Lá em Hebreus, continua falando sobre ela. E diz assim, ó, pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Olha só, essa mulher, ela creu, ela protegeu, ela acolheu, e Deus deu um novo começo para Raabe, Deus deu uma nova história. Então eu quero falar para você hoje, não importa o que você fez até aqui, não importa as suas decisões até aqui, não importa a sua maneira de viver até aqui, Deus quer te dar uma nova história. Deus quer te dar uma nova vida. Deus quer transformar você numa mulher preciosa. Que na verdade Ele já te vê como essa mulher preciosa. Nós que quando olhamos no espelho não enxergamos, porque nós só vemos os nossos pecados, mas Deus lá de cima, Ele vê as nossas qualidades, Ele vê o final das nossas vidas, Ele sabe do que nós vamos nos transformar. Então seja essa mulher que crê, que acolhe, que protege como Raabe fez, e você vai ver milagres e transformações na sua vida. Amém? Mais um parabéns pelos Dias das Mulheres. Fique com Deus.